Teve, amém. Ainda bem, graças a Deus. Fico mais feliz ainda porque essa a intenção é que deveria ser sempre assim, a mensagem, os hinos deviam acompanhar a mensagem. Amém, louvado seja Deus por isso, muito bem. Eu tinha colocado aqui, na verdade, eu entrei de manhã, virei o quadro, não sei se vocês perceberam, pode virar várias vezes, e eu coloquei aqui de propósito, Then sings my soul, então minha alma canta. E eu não sabia que o hino era grandioso és tu, mas para cá, tá bom, bem. Mas só está indicações ali onde é que tem que ficar, tá? Então, nós cantamos assim, então minha alma canta ao Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta ao Senhor, grandioso és tu. E no último verso, assim que se diz, né? No último verso dizia, e quando Cristo, o amado meu voltando, vier dos céus o povo se buscar, no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Amém, louvado seja Deus. Esperamos e anelamos por esse dia. Mas a razão de que esse dia irá acontecer está no verso ainda anterior que diz, e quando penso que tu não poupaste teu filho amado, por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda ao Pai de amor que não tem fim. E é precisamente sobre isso que nós iremos falar hoje, amém? Amados, é muito importante que a gente entenda o que a gente canta, tá? Às vezes a gente canta, e porque todo mundo diz uma coisa, a gente repete e acha muito interessante e tal, soa no ouvido, cai bem no ouvido. Irmãos, é tão importante que nós entendamos, não é? O que nós cantamos. Ontem mesmo eu estava a assistir um vídeo, comentei até com a minha esposa, de um fulano lá, que, pastor, e disse... E ele estava a apelar ao quão importante é você viver pela fé e não pela razão. Como se viver pela razão fosse uma maldição, não é? Enquanto a palavra do Senhor diz para a gente conhecer a razão da nossa fé, precisamente. Você tem que ter razão nisso, tem razão. Ter pensamento, não? Razão aqui é de raciocínio, de pensar, de conhecer, do rácio, exatamente, da sua mente, do seu próprio pensamento, em que é que ele está baseado, porque ele vai estar baseado em alguma coisa. Por outro lado, esta manhã, eu estava a ver um pequeno vídeo de um outro pregador, completamente oposto, que dizia que nós não podemos viver baseado nos nossos 5 sentidos. Ele disse, inclusive, que aquele que vive baseado nos seus 5 sentidos é um fulano carnal, não espiritual. Tá? E ele apelou a coisas como, por exemplo, às vezes se faz na igreja, uma baixada nas luzes, um som muito alto, para apelar aos sentidos, imagens muito apelativas, né? A parte de trás. Há uns anos atrás as igrejas viram preto atrás, né? Agora viram um screen. Já viram isso? Virou, it's a full screen. Como é que se diz screen? Um display. Screen display, é tudo em inglês. Um ecrã. Então, um ecrã gigante atrás, né? Apelar aos sentimentos, às emoções. Meus amados irmãos, nós precisamos ter a razão da nossa fé. A única pessoa que pode brilhar neste lugar é Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo brilhe, não precisa de nada. Basta Ele se fazer presente. Amém? Estamos a terminar o capítulo 11 de Romanos com grande alegria, grande gozo no meu coração. Foi um capítulo difícil, de verdade. Penso que os irmãos perceberam que foi um capítulo difícil para mim. Deus trabalhou na minha vida, por certo, me alegro com isso, espero que Deus tenha trabalhado na sua. E o capítulo 11 de Romanos termina de uma forma extraordinária. Eu não sei se os irmãos sabem isto, eu acho que eu não mencionei isto até agora. Na verdade, tive alguma dificuldade em reconhecer isso. Você pode dividir o livro de Romanos em 2 grandes partes. Uma termina precisamente no fim do versículo 11 e outra começa precisamente no versículo 12, no capítulo 12. A primeira parte é mais doutrinária. Não é que não tenha aplicações práticas, mas ela é mais doutrinária. Onde você vai perceber a posição do povo de Israel, você vai perceber a igreja, você vai perceber a eleição, você vai perceber a justificação pela fé. Tá? Tudo aquilo que nós tratamos até agora. Vamos encerrar aqui hoje. Vamos ter saído do Senhor, etc., porque realmente é necessário que nós tenhamos este pensamento, né, e selamos da melhor maneira possível este capítulo. Você vai entender que Paulo faz o mesmo. Você já entendeu que Paulo faz o mesmo, não é? No capítulo 12, versículo 1, você começa a segunda parte, digamos assim, você pode dividir em 2 partes, a segunda parte do capítulo da carta aos Romanos. E Paulo vai passar a ser muito mais prático, vai pegar tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, embora tenha aplicações práticas, e ele vai pôr no dia a dia. É onde você vai encontrar textos como, por exemplo, a ti te digo e tal, fazer desta forma, fazer daquela, como é que o crente deve viver, etc. Muitas vezes, amados irmãos, alguém vem a Cristo e a primeira coisa que a gente quer é ensinar a pessoa o que é que ela tem que fazer, sem lhe explicar o que é que ela tem que ser. A primeira coisa é o que ela tem que ser um cristão, ela tem que conhecer a doutrina, ela tem que firmar a razão da sua fé, para que produza fruto. Às vezes a gente tem uma mania de fazer o contrário, não é?
Faz o contrário. Chegou à igreja, a gente quer mudar a aparência exterior. A mesma coisa, meus amados irmãos. Quer mudar a aparência da pessoa sem ter mudado o coração. O exterior é necessário que mude, mas é um reflexo do interior. Então não adianta nada. Você pode pôr uma máscara, né? Hoje tem máscara para tudo, não é? Tem máscara até para cabelo. Descobri outro dia, achei muito interessante. Chama-se máscara de cabelo. Eu olhei lá o produto e dizia máscara de cabelo. Eu disse, não acredito. Tem máscara para tudo. As irmãs aí já deram um sorrisinho que elas já têm todas essas máscaras, elas conhecem essas máscaras todas. Né? No meu tempo só tinha máscara do bicho feio, né? Mas hoje tem de tudo, né? Amém? Então nós precisamos ter cuidado que nós entendamos que o nosso interior é que muda. Eu não posso fingir que não vi o sorriso de algumas irmãs aí, achei muito engraçado. Mas vocês sabem do que é que eu estou a falar, né, irmão? Amém? Vamos ficar de pé a ler a palavra do Senhor. Romanos 11, versículos 33 a 36. Nós chamamos o tema desta mensagem doxologia. Eu vou já explicar. Essa palavra não é tão complicada assim como parece, tá? Doxologia. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. E todos dizemos amém. Vamos orar. Pai amado, bendito Senhor, que nesta manhã o Senhor fala o nosso coração e nós possamos, da mesma forma como Paulo, glorificar e adorar o nome do Senhor. A ti bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos podem ficar sentados, amém? Doxologia é nada mais, nada menos do que um texto ou um pensamento sobre de alguma forma, levado à adoração. Amém? Hoje nós podemos considerar que uma grande parte dos hinos que nós cantamos seriam doxologias, não é? Outros não são, porque talvez nós não devíamos cantá-los, não? Mas aqueles que nós cantamos deveria ter neste pensamento. É quando você reflete sobre alguma coisa e escreve sobre isso. Paulo estava, ou você pensa sobre isso, ou você coloca pensamentos junto que relaciona e que tem a ver com a adoração, com a exaltação do nome do Senhor. Paulo, neste momento da sua carta, fechando esta primeira parte da carta, então sobre mais doutrinário do que prática, para abrir a segunda parte mais prática que doutrinária, ele escreve um texto de glorificação e de adoração ao nome do Senhor, que é claramente um hino, seria até talvez um salmo. E quando você olha o texto, ele é tão rico e profundo, é impossível ler este texto e não dar glória a Deus, tá? A não ser que você não seja salvo. O salvo dá. Porque ele lê este texto e é tão extraordinário como Paulo coloca. E o que eu penso na minha mente, foi assim que acabei a semana passada, depois de nós analisarmos tanto e falarmos tanto sobre salvação, é como se Paulo estivesse a escrever, né, e à medida que ele vai escrevendo sobre a salvação, inspirado pelo Espírito Santo, naquele momento, no versículo, quando termina o versículo 32, e ele acaba de explicar como é que a salvação dos judeus passa aos gentios, sem Deus esquecer os judeus, como de todos os povos ele fez um. Ele chega naquele momento e na minha mente, o que eu penso, ele pousa a pena, exalta e glorifica o nome do Senhor e lembra, eu estou inspirado pelo Espírito Santo, pega na pena de novo e escreve o que ele está a louvar a Deus. Esse é o meu pensamento sobre o texto, amém, irmãos? Foi muito Daniel aqui, tá? Mas o texto leva a isso, porque de alguma maneira Paulo está a escrever e ele, de repente, ele faz um parênteses ali para adorar a Deus. Foi mais ou menos o que nós fizemos hoje com os hinos que cantamos. No seguimento do que nós estávamos a cantar sobre no texto, no hino grandioso és tu, você vai encontrar isso. Começamos a dizer, Senhor, quando eu maravilhado e contemplo a tua criação, a terra e o céu, etc. E nós cantamos isso. Aí a gente parou e disse, então minha alma exalta o nome do Senhor. Ou canta a ti, Senhor. Depois nós seguimos e falamos sobre as estrelas, cantamos sobre as estrelas, o brilho das estrelas que faz lembrar o que Jesus deixou por nosso amor. E aí, mais uma vez, a gente diz, então minha alma canta ao Senhor. Seguimos e falamos das florestas e relembramos a cruz, não foi? Que bom que puseram números, fica fácil para mim. Número 3, acho que também sabiam que eu ia fazer isto, não é? Puseram o número 3 aqui. Então, o número 3 então eu recordo a cruz, lembro a cruz. Mais uma vez, então minha alma canta. No verso 4, como eu já disse, nós falamos então precisamente da cruz, da crucificação, da morte de Cristo, do amor dele revelado na cruz. E aí mais uma vez então minha alma canta.
E por último, então, falámos sobre a volta de Jesus. E mais uma vez a minha alma canta. Há uma razão para nós dizermos minha alma canta ao Senhor? Qual é essa razão? A salvação. Deus merece ser adorado e glorificado por toda a sua criação e criatura. E os animais cantam, e os pássaros cantam louvores a Deus. Nós sabemos isso. Nós entendemos isso. Deus é glorificado nos grandes seres que Ele próprio criou com o seu próprio domínio e poder. E nós sabemos isso. Mas quando chega ao ser humano, nós estamos impedidos de glorificar a Deus e adorar a Deus. Por causa do nosso pecado. Mas quando o nosso pecado é colocado em Cristo e na cruz somos justificados, nós ficamos livres para adorar e glorificar o nome do Senhor de uma maneira muito superior e com muito maior razão, porque somos seres racionais do que os animais e podemos louvá-lo e adorá-lo. Meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos uma coisa. Nós não somos um animal racional. Tá? O ser humano não é animal racional. Ensinar-lhe isso na escola está errado, irmãos. Isso é literalmente uma invenção que vem lá das profundezas do inferno, literalmente, para destituir a glória de Deus no ser humano. De termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, para que Deus não seja glorificado em nós de uma maneira superior àquela é nos animais. Nós somos coroa de criação. Você não é um animal racional, não importa se ele disser isso na escola, não importa se estava no livro da escola, isso é errado. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram. Não têm imagem e semelhança de Deus neles. Eles não têm a razão, não têm rácio. Você tem. Deus lhe deu a capacidade de você poder entender a salvação, só que por causa do pecado, aquele que não está em Cristo, ele está impedido de entender a salvação, e ele se torna assim como um animal no sentido de ausência de entendimento da graça salvadora, mas ainda assim ele tem entendimento, e ele não é um animal. Quando nós estamos em Cristo, aquilo é removido da nossa mente. E o nosso pensamento não é mais um pensamento mundano. Ele é mediante a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E então você pode, com entendimento, glorificar e adorar o nome do Senhor, daquele que vive e reina para sempre, daquele que o salvou. É tão importante isto, irmãos. É quanto nós vivemos numa sociedade decaída que destrói tudo. Até nos entendimentos mais básicos, compara o homem daí, que é tão importante para tanta gente afirmar que o homem veio do macaco, não é? E diz os irmãos assim, eu conheço alguns que talvez, não veio não. Ninguém veio do macaco. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós viemos de Adão e Eva. É por isso, irmãos, nós temos de ter cuidado com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós defendemos. Nós defendemos a palavra de Deus. Nós defendemos o Senhor Jesus Cristo. Esta semana a minha esposa partilhou um vídeo comigo de alguém que dizia que, por causa daquilo que aconteceu lá nas Olimpíadas, que o crente não tem nada que se meter nisso, não tem nada que Jesus não precisa de ser defendido. Não é que Jesus precisa ser defendido, é que Ele nos deu a ordem de defendermos o Evangelho. Fomos postos para a defesa do Evangelho, diz a Escritura. É para ficarmos indignados, sim, e é para nos levantarmos contra, sim, claro que é. Porque fomos postos nesta terra para proclamar a luz e combater as trevas. Então combata lá aquilo que aconteceu, mas também não espero que fosse diferente, porque a origem dos Jogos Olímpicos era má. Anyway, sempre foi errada. Era de esperar que acontecesse. Mas uma vez que aconteceu, estamos indignados, sim, estamos ofendidos, sim. E havemos de combater contra, sim. Estamos a chuvalhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso capitão, nós somos os soldados, nós defendemos a honra do nosso capitão. É claro que sim, que é para ficar indignado. Queremos que Deus perdoe eles, queremos que aqueles que fizeram aquilo se arrependam, que venham ao conhecimento da salvação, que abandonem os seus pecados e sejam salvos, e que um dia estejam conosco no céu para sempre. Mas até que isso aconteça, estamos em oposição, sim. E esperamos que a nossa oposição leve muitos a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Não é comprar briga à toa, não é? Não é ficar a comprar briga à toa, porque não é esse o sentido. O sentido é da defesa do Evangelho, para que muitos venham a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Neste texto, Paulo exalta isso mesmo, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz assim no versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Escrevendo sobre a salvação que somente pode ser achada em Cristo Jesus, que liberta o ser humano da escravidão do pecado, que o traz à perfeita adoração, Paulo diz assim, ó profundidade da riqueza, ó quão profundo isto, a sabedoria e este conhecimento é.
E você sabe que somente aquele que tem o Espírito Santo pode absorver a profundidade disto. Nada é mais maravilhoso, é mais profundo, é mais extraordinário do que a salvação. A palavra do Senhor, em muitos lugares no Novo Testamento, usa a palavra mistério. E a palavra mistério às vezes leva aquela ideia, né? Oh, é misterioso. Não é mistério porque não é revelado de qualquer maneira. É um mistério, é algo como um tesouro profundo que você recebeu. E você que está em Cristo tem isso, você sabe. Você não foi para a escola aprender isso. O Espírito Santo abriu o seu entendimento para quando você ouvisse, recebesse. Não é uma coisa que você pode forçar, mas é uma coisa que uma vez dada, ela é aprofundada, e é por isso que você vem ao culto continuamente, você continua a estudar as Escrituras em casa, porque essa profundidade de riqueza, ela é cada vez maior. Um dos fatores, meus amados, muito claro, de que a gente é salvo ou não, é que essa profundidade de riqueza, ela começa a ser cada vez mais desejada. E você mergulha nela todos os dias, cada vez mais, e você se aprofunda cada vez mais em entender, e você chega no final, faz como Paulo, profundidade, há muito mais, mas é tão bom, que a gente pensa que crescer na fé, às vezes a gente confunde crescer na fé com ficar mais velho, amadurecer, não é? O fulano está mais, né? Está mais espiritual, não, está mais velho, está só a ficar mais caduco. Já não tem mais, não está mais para dar conversa fiada a quem não interessa. Pensa que está mais espiritual, às vezes não é. O espiritual é aquele que deseja as coisas de Deus, é aquele que quer aprofundar mais, é aquele que cada vez mais quer estudar mais as Escrituras, é aquele que quer continuar a ler a palavra de Deus, a mesma coisa, mas cada vez ela é mais profunda, ela é mais extraordinária. Ele cada vez que olha para a cruz, ele acha que ela é mais bela ainda do que era no dia anterior. É isso que significa. E Paulo diz quão profundo é este conhecimento, quão maravilhoso é isto. E depois ele diz assim, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Paulo diz assim, é tão extraordinário, é tão maravilhoso, mas eu não consigo nem sondar, ele é tão grande, este mistério, esta obra da cruz, esta obra da salvação que levou Cristo a morrer no lugar de pecadores, que Deus justificou ímpios pelo sangue do justo, é tão profundo, é tão inescrutável. Eu não consigo entender a profundidade, a grandeza. E isto é Paulo a falar. Eu quero lhe explicar, meus amados irmãos, que o evangelho em que você crê, a palavra do Senhor, diz que ela é loucura para os ímpios, e é. Se por um momento você conseguisse pensar por seu próprio entendimento, sem ter a ação do Espírito Santo em sua vida, você jamais iria crer no evangelho. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, diz a Bíblia, e é verdade. Você crê num evangelho que é mais ou menos assim? Um homem morreu há 2000 anos atrás, e porque ele morreu há 2000 anos atrás na cruz como um malfeitor, você é salvo hoje. Você tem que estar louco. Humanamente falando, naturalmente falando. Não, tem mais, ainda tem mais na história. É que esse homem nasceu de uma virgem. Come on. Até biologicamente, você diz humanamente falando, é impossível. Não, mas tem mais, é que ele não era só homem, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Ou como dizia o pastor Assis Sproul, né? Ele era contra o 100% homem, 100% Deus, ele dizia completamente homem, completamente Deus. Whatever. Eu achei muito interessante uma altura num debate muito profundo, o pastor John MacArthur disse 100% Deus, 100% homem. Aí o Assis Sproul disse, completamente Deus, completamente homem. E explicou tudo, né? No final disse o pastor John MacArthur, é exatamente como ele disse, é a mesma coisa. Mas 100%, seja como for que você coloque, que você quiser colocar, ele era as duas coisas. Não cabe na sua mente, não cabe, ou é Deus ou é homem. Não pode ser, você não pode ser 100% duas coisas. E ainda mais, ele é um Deus trino. 1 mais 1 mais 1, você aprendeu na escola, é 3. Bom, agora é questionado, né? Diz que 2 mais 2, 4 é errado, né? Mas vamos por isso de parte. 1 mais 1 mais 1 é 3, né? Pelo menos era lá no nosso tempo. Mas não é 1 mais 1 mais 1, é 1. É Deus trino. Você percebe que pela lógica humana você não consegue explicar, mas quando o Espírito Santo abre a sua mente, você olha para as Escrituras e você diz, esse Deus trino, extraordinário, maravilhoso.
Ele agiu na minha vida, Ele me transformou, Ele me concedeu fé, o Espírito Santo veio, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, e eu agora sei conseguir explicar como é que Ele fez isso, porque não é da minha conta tão pouco, e eu vou adorar e exaltar, porque aquele menino que nasceu lá em Belém, nasceu de uma virgem, Ele é Deus, e Ele viveu nesta terra a vida que eu não conseguia viver, e há 2000 anos atrás, Ele foi até à cruz, porque Deus no seu eterno propósito assim determinou. E Ele sendo santo, justo, o seu puro sangue, por causa desse sangue, eu sou aceito na presença de Deus e eu tenho vida eterna. Os meus pecados são perdoados. Você consegue explicar isto? O que Paulo está a dizer é inescrutável. Você precisa viver isto, afirmar a sua fé nisto, crer. E quando eu falei há pouco, agora eu estou a falar em crer numa coisa impossível de acreditar, humanamente falando, mas há pouco eu falei de razão. Entenda que a razão do Evangelho, a razão que a Palavra de Deus nos apresenta, é uma razão que ela é explicada e trazida a nós pelo Espírito Santo, é uma ação sobrenatural, mas é um crer pelo entendimento da Palavra, que é claro que vai contra o mundo, lógico, porque vivemos separados do mundo, no mundo. A nossa mente foi renovada. Renovai-vos pela transformação sendo transformados pela renovação da vossa mente. Então, Pedro, onde é que está escrito? Romanos 12, 1. Renovar pela transformação da mente, de t-shirt. Romans 12, 1, right? Já não sei. Pedro tem uma t-shirt sobre isso. Ser renovados pela transformação da nossa mente. Amém? Eu pensei que era o único versículo que o Pedro sabia de cor, mas ele sabe todos os outros menos este. Amém? 12:2. Amém, obrigado, irmão. Romanos 12:2. É que ele sabe todos os outros irmãos da Bíblia, só não decorou esse ainda. Amém? Quem conheceu os caminhos do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11:34. Meus amados irmãos, o que não falta hoje de conselheiros para Deus, não é? Supostos conselheiros. Gente que dando conselho a Deus. Pregador no púlpito dando conselho a Deus, o que é que Deus vai fazer? Marcando a agenda de Deus. Eu acho uma coisa tão absurda. Tal dia vai ter milagre em tal lugar. Está a marcar a agenda de Deus, porque de repente Deus não tem quem marca a agenda, não tem secretário. Aí o pastor é o secretário de Deus, não é? Marca a agenda para Deus. Mas há coisas que são tão horríveis, tão abomináveis aos olhos do Senhor, que é triste. Como é que o fulano acha que pode marcar a agenda de Deus? Como é que o fulano acha que pode marcar a agenda de Deus? Você não consegue nem segurar a chuva ontem no parque. E tinha dado jeito, não tinha? Aí choveu, os irmãos mais sábios saíram mais cedo. Os irmãos meio sábios saíram a seguir. E os irmãos mais persistentes, você pensou que eu ia falar que eles eram loucos, não? Os irmãos mais persistentes ficaram até ao fim, porque ninguém conseguiu segurar a chuva. É isso? Mas quer marcar a agenda para milagre. Venha receber a sua bênção. É você que vai dar? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Você não conhece a mente de Deus, você conhece a vontade de Deus na palavra do Senhor, você se debruça sobre ela, mas ainda assim você jamais conseguirá explicar completamente como Deus pensa ou quem Deus é. É por isso, meus amados irmãos, que a maioria dos teólogos reformados antigos, os puritanos, eles acreditavam que nós vamos ter, e eu creio também assim, que nós vamos ter toda a eternidade para conhecer a Deus. Porque ainda que chegamos na glória, com um corpo glorioso, uma mente completamente limpa de todo o pecado, toda a maldade, a gente não vai conseguir perceber de uma vez só quem Deus é. A gente vai levar toda a eternidade a descobrir mais quem Deus é. E na sua vida cristã, por que nós dizemos isto? Porque na sua vida cristã é assim, não é? Quando você veio a Cristo, você tinha um conhecimento de Deus cheio de erros e de enganos do seu próprio pensamento humano. E à medida que você está em Cristo, a sua mente vai sendo renovada e você vai conhecendo um pouquinho mais. E você conhece mais de Deus hoje do que você conhecia ontem e do que antes de ontem. E você se debruça mais e você se alegra mais. Mas pensa então, quando a sua mente estiver livre de todo o pecado, todo o mal, todo o erro, e você chegar no céu de glória e você começar a conhecer a Deus na sua beleza, na sua perfeição, em sua santidade, em seu trono. Quem conheceu a mente do Senhor? A resposta é ninguém. Quem foi o conselheiro? Ninguém. Às vezes eu tenho medo de quando oro que Deus ouça a minha oração, sabia? Eu vou explicar, espera aí. Alguns irmãos já estão com vontade de sair só para eu ter dito isto. Ainda mais que quarta-feira é culto de oração, alguns irmãos já estão a pensar a fugir. Às vezes eu fico com medo que Deus ouça a minha oração. Porque eu devo dizer tanta coisa errada na minha oração, pedir coisa que não presta, que eu penso que é boa.
Aí Deus diz assim, eu não vou ouvir. E eu digo, obrigado, Senhor. Porque senão eu vou trazer muita coisa errada para a minha vida. Que Deus nos ajude, meus amados, a entender isso. Quando você ora ao Senhor e apresenta ao Senhor aquilo que você quer, que lhe vier na cabeça. Mas no final não se esqueça de dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Como Jesus fez no Getsemane. Sendo Ele Deus. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas seja feita a tua vontade e não a minha, porque a vontade do Pai foi feita. O Jesus bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. E é por isso que você está aqui esta manhã. Porque a vontade de Deus foi feita. Amados irmãos, para de dar conselho a Deus. Não diga a Deus o que Deus vai fazer. Peça a Deus que ajude você a receber o conselho do Senhor, a vontade do Senhor. Versículo 35 diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Depois de estudarmos a salvação pela graça, somente pela fé, somente em Cristo Jesus, ainda tem gente que acha que merece a salvação porque fez alguma coisa, então Deus retribuiu. Meus amados, somos pecadores, não foi nada que você fez. Se você levantou a mão para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e você acha que foi por isso que você foi salvo, você não percebe Escrituras, você não percebe o Evangelho. Talvez você tenha feito isso, e eu fiz isso, algo parecido. Hoje eu sei que foi o Senhor que fez em mim. Eu não fiz nada para que Ele me recompense. Não há nada que você possa apresentar a Deus que Deus diga assim, essa foi muito boa, eu vou aproveitar. Não tem nada. É o Senhor que faz. Foi o Senhor que te salvou, foi o Senhor que te resgatou do lamaçal do pecado e da morte. Por isso nós podemos cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Toda a honra e glória seja dada a Ele. Versículo 36, não podia terminar da melhor forma, né? Depois disto tudo, amados irmãos, depois de falar da salvação pela graça, depois de falar da justificação, depois de explicar todas essas coisas, depois de exaltar esta profundidade de sabedoria e de riqueza, depois de lembrar que nós não conhecemos a mente do Senhor, não podemos dar conselho a Deus, depois de nos lembrar mais uma vez que nós não demos algo a Deus, que Deus nos recompensou, Paulo termina desta maneira, pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. A glória da salvação é somente do Senhor e não nossa. A obra é completamente feita por Deus para que a glória seja somente dele. Não tira essa glória do Senhor. Amados, é fácil nós repetirmos este versículo e dizermos este versículo. Mas é tão difícil de aplicar na nossa vida, não é fácil como você lê. É muito mais difícil de aplicar do que o que nós pensamos quando lemos, porque ele é tão belo. Pois dele, por ele e para ele, não tem espaço para si, tem? Tem espaço para si aqui? Não. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora você está incluído nestas coisas aqui. Todas as coisas, todas. Você, eu, todas as coisas. Este campus, todas as coisas. O seu trabalho, a sua vida, a sua família, a sua roupa, o seu andar, o seu caminhar, o seu assentar, a sua comida. Todas as coisas, todas. São dele, são por ele e são para ele. Aquele que é salvo, e ele entende que a salvação abrangiu todas as áreas da sua vida. Você não é crente ao domingo de manhã das 9 à 1 da tarde. Que já é amanhã à tarde, não é? A gente que acha que é crente ao domingo, não é? Aliás, tem uma expressão americana que fala sobre isso, não é? Hoje vou party porque amanhã vou à igreja, não é? Uma coisa assim, não é? Vou fazer a minha festa hoje à noite, que é sábado, amanhã domingo vou à igreja, não é? Claro que isso é uma expressão não entre os cristãos, não entre os salvos, lógico, não? Meus amados, aquele que é salvo em Cristo Jesus, a sua vida foi 100% transformada. A salvação toca em todas as áreas da sua vida. Ela toca no seu falar, as palavras que você usa. Ela toca na sua forma de pensar, ela toca na sua maneira de agir com os outros, ela toca na maneira que você veste, na maneira que você trabalha, na maneira que você age, na maneira que você conduz, da maneira que você come, da maneira que você bebe, todas as áreas da sua vida, e não só o domingo, todos os dias.
porque agora a sua vida é inteiramente para a glória dele. Ele diz assim, e alguns irmãos estão a dizer assim, o pastor é incrível, ele consegue pegar um versículo bonito e torná-lo tão difícil. Estava tão fácil, era só parar a pregação aí e dizer amém. Até diz amém o texto, né? Era só terminar ali, só falar o versículo, terminar, dar a bênção apostólica e ir para casa. Mas o problema é esse, meus amados irmãos, é que às vezes a gente não para pensar o que é que significa o texto. Porque o Senhor salvou a nossa alma, toda a glória é dele em todas as coisas que fazemos. É viver inteiramente para Deus. Você parou de viver para si próprio. Você passou a ser o tal do zero à esquerda. Vale nada. Para que a glória seja somente do Senhor. Para que o Senhor seja somente exaltado. E por isso você pode dizer, a Ele seja a glória para sempre. Não só nesta terra, não só por um período de tempo, para toda a eternidade. Voltando ao hino que cantamos, e quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus, o povo se buscar, no lar eterno, quero jubilando, a tua santa face contemplar. Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Meus amados irmãos, hoje lamentavelmente nós vamos a um wake, uma cerimónia fúnebre. Um velório. É sempre triste, irmãos, muito triste, não é? É sempre triste. Mas quando se trata da vida eterna, daquele que está em Cristo Jesus, não é o fim, não é um problema, é uma porta aberta para que para sempre, em perfeita imperfeição, Deus seja glorificado e adorado. O crente tem esperança até na morte. O crente tem gozo na sua eternidade. O crente, ele vive confiante. Porque ele sabe que por ele e para ele, depois dele e por ele e para ele são todas as coisas. E isso não é por um tempo. Não vai terminar um dia. Isso só vai ficar melhor. Mas, irmãos, há um grupo aí que acha que as coisas vão melhorar nesta terra. Né? E há uns anos a coisa aqui na terra vai ficar melhor. Né? Interpreto escatologicamente assim. Por um período, por 1000 anos, a coisa aqui na terra vai estar assim, nota 10. Eu não encontro isso na Escritura, não vou entrar por esse caminho. Mas uma coisa que eu encontro na Escritura, all over, por todo lado, é que um dia vai estar melhor na eternidade com Cristo. E é lá que eu quero estar, amém? Eu estou que por Ele e a Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, é com alegria que vimos diante do Senhor e que podemos afirmar nesta manhã que a glória seja somente do Senhor para todo sempre. Obrigado pela palavra que nos deste esta manhã, pelos hinos que cantamos, pela forma, Senhor, que nós pudemos estar num mesmo contexto harmonioso, precioso aos teus olhos, tu certo, Senhor. Obrigado, Deus. Dá graça e sabedoria aos irmãos que estão direcionando o louvor e que tu possas, Senhor, nos abençoar, Pai, à medida que nós fazemos isto. Que a liturgia do nosso culto seja seja um só objetivo. Obrigado, ó Pai. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao Senhor hoje e para todo sempre. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.